Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a Bispa Rita de Cássia, para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui de Zurique. Eu vou deixar hoje meu versículo de meditação aqui para os amados irmãos. Hoje são 19/5/2021. Vou deixar o capítulo para vocês meditar na palavra João 21. Vamos ler aqui a conversão de um cêntico. Um cêntico? O que é um cêntico, bispa? O cêntico só acredita no que vê. Por exemplo, para ficar mais fácil para a gente entender. Muitos cientistas são cênticos. Eles não conseguem conciliar a razão e a fé. Por isso, esses cientistas procuram uma prova ou um experimental laboratorial para satisfazer a sua dúvida. Isso é verdade com os incrédulos, né? Com os incrédulos tem que ver para crer. E mesmo o cientista, independente da incredulidade, é uma forma de achar os experimentos, né? Uma forma de achar prova, de melhorar até alguns produtos e qualidades. Hoje, né, que nós temos tanta tecnologia. Mas aqui nós estamos falando da fé. Você vê que a Bíblia diz que o meteoro, que supostamente o cientista diz que matou os dinossauros na Terra, a Bíblia diz que pela fé, supostamente, foi quando Deus destruiu a terra, ela ficou sem forma e vazia. Mas ela não era sem forma e vazia, ela ficou. Porque aqui habitavam os dinossauros. Então, quando Deus jogou os demônios lá de cima, o Lúcifer com as legiões, então a terra foi destruída junto com os dinossauros. O cientista disse que foi o meteoro que caiu. E a Bíblia diz que supostamente foi Deus que jogou de lá de cima os dinossauros, jogou de lá de cima os demônios, Lúcifer e suas legiões. Então caiu aqui, né, e destruiu toda a terra. E até por isso que a terra tem ouro, né? Você sabe que Lúcifer, ele era o anjo da luz, que ele adorava Deus de uma forma, ele era o maestro, que ele cantava de forma linda, extraordinária, né? Não eu vou dizer que botava Deus para dormir, porque isso não existe. A palavra de Deus diz que Deus não dorme, ele só descansa. Então, assim, ele botava Deus para descansar, me imagino eu. E Deus presenteava com sua grandeza ele de todo ouro, de todo diamante, de toda joias, né? Ou brilhantes. Lá de cima, a palavra de Deus diz que no céu, a terra é uma cópia de tudo que há no céu, né? Então, por isso, vamos continuar aqui do lado falando do cientista. Porém, algumas coisas não podem ser provadas nos laboratórios da ciência, apenas nos laboratórios da alma e do espírito. A Bíblia diz que Deus é o espírito, importa que o adore, e espírito é verdade. Isso aqui está em João, capítulo 4, versículo 24. Mas agora vamos lá para a meditação da palavra de Deus. João 21, vamos continuar aqui no João 21, 13. Chegou, pois, Jesus. Quem chegou? Jesus. Tomou o pão, então Jesus chegou, partiu o pão, tomou o pão, pegou o pão, ele tinha uma forma de pegar o pão bem especial. É tanto que nós estamos passando, hoje exatamente são 19/5/2021, nós estamos passando pelo período de Ausfart, no qual Jesus passou depois da Semana Santa, 40 dias na terra. Então, em português, é Ascensão. Perdão. Eu acho que é Ascensão. É um nome bem difícil, né? Eu acho que é mais pior do que o japonês. Ascensão. É uma palavra que a gente não tem ela no cotidiano. Então, para mim falar ela correta, eu tenho que ler. Aí agora me veio na mente, porque Jesus, quando ficou 40 dias na terra, depois de ele ressuscitado, na hora dele partir o pão, ele sobe. Então os discípulos não reconheceram que era ele, só reconheceu no partir do pão. Então eu quero dizer que Jesus tinha uma forma bem especial de partir o pão. Mas aqui eles já estavam reconhecendo Jesus e deu-lhes semelhante o peixe. Então, da mesma forma que Deus pegava no pão de forma especial, a mesma forma ele pegou no peixe.
Porque aqui Jesus já estava ressuscitado. Vamos ler o versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado aos mortos. Você vê, Jesus ficou 40 dias e olha a maravilha. Aqui no versículo 8, e outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados levados à rede cheia de peixe. No versículo 8 estava dizendo que os discípulos estavam tentando pegar peixe, né? Tava com a rede lá jogando e se Jesus não vem, Jesus chega e no versículo 6 e pede para eles jogarem a rede para a direita. Olha que Jesus já estava ressuscitado. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, achareis, lançaram-na, pois já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse Pedro: é o Senhor. E quando Simão e Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Olha que coisa linda. Então, quando a gente reconhece, e Jesus estava ressuscitado, e Pedro, mesmo desnudo, ele reconheceu Jesus e o respeito muito grande pelo nosso Senhor e Salvador, e assim ele se cobriu para proteger a sua nudez, a sua vergonha. Então, que nesta noite, nesta tarde, nessa manhã, que a gente possa nos encher da palavra de Deus e pedir a Deus misericórdia, e que o Senhor venha fazer de nós verdadeiramente caçadores de alma. Assim como ele escolheu Pedro para ser caçadores de alma. E honrou Pedro de tanta maneira. Olha que eles deram aqui, Jesus ajudou eles a pegarem um peixe, numa quantidade só de peixe grande. A Bíblia está dizendo que a rede veio cheia e não rompeu. Foi 153 grandes peixes. E sendo tantos, e não se rompeu a rede. Que coisa mais linda, como Deus é poderoso, como podemos não crer num Deus desse, não crer no Evangelho, no que foi escrito com tantos milagres. Como não podemos crer? Então, como Jesus apareceu nos dias de antigamente para os seus discípulos ressuscitados, Jesus é o mesmo que aparece ainda hoje para aquele que busca e crê e pede ao Senhor que venha mostrar a Ele, venha ter um encontro com você. Comigo eu já tive vários, mas eu quero ter todos os dias um encontro com o nosso Senhor Jesus, porque é muito bom. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele, é o Espírito dele, somente o dele é verdade. Para que, claro, tem o Pai que está no céu, mas o Pai diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por Ele, nós não vamos para o céu. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está escrito que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus que se tornou carne e sangue, para que assim a gente tivesse uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, uma boa meditação na palavra do nosso bom Deus, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém.